Vossa Excelência me concede uma parte, vereador? Sim, pois não. Eu me lembro que no ano de 2009, acredito eu, através de um requerimento de minha autoria, o deputado Roberto Engler disponibilizou uma emenda parlamentar para a Santa Casa de Saúde, né, e onde depois a Santa Casa, prestando contas, ela informou que foi adquirido, né, vários equipamentos para o centro cirúrgico. Inclusive, parece, eu não sei o nome técnico, né, um carrinho de anestesia, né, onde poderia, o centro cirúrgico da Santa Casa Misericórdia de Ipuã estaria capacitado para atender, inclusive, grandes cirurgias, né. E quando o vereador Arnaldo se referiu naquela discussão, né, aquele empenho nosso aí dos 9 vereadores para se conseguir um repasse maior, né, de verbas para a Santa Casa, qual o prefeito foi solícito, né, e repassou esse dinheiro, se disse, né, e até com um tom de reclamação de alguns, que havia uma médica anestesista, né, que ganhava um valor até considerável, até mais que alguns médicos que atendiam aqui, né? Então eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência o seguinte, a minha dúvida: o centro cirúrgico, ele está apto para receber as cirurgias e nos falta o corpo clínico, e se essa anestesista, essa médica anestesista que recebe um valor até considerável, qual que é a real função dela? Ela anestesia quem e quais as cirurgias? Pela ordem. Isso para mim, até muito fácil responder. Nós, sem anestesista, nós fechamos a maternidade. Nós não vamos ter nascimentos ipuanenses dentro de Ipuã. Porque quando uma paciente entra em trabalho de parto, presume-se que pode ser normal ou cesárea. Então, sem essa anestesista, fecha-se a maternidade, coisa que eu tenho lutado brutalmente por isso. Essa anestesista, em princípio, a contratação poderia ser o quíntuplo do que se paga, porque foi o que nós conseguimos em toda a região, e eu, o prefeito Itamar, mais o secretário da época, fomos à residência dela e com muito desespero conseguimos assim, mantemos a maternidade aberta. A cirurgia ginecológica nós fazemos. Então, essa anestesista é utilizada hoje tão somente para as cirurgias ginecológicas e para as cirurgias para os partos. E para as nossas laqueaduras, que é um projeto que nós organizamos, os 9 vereadores aqui, e fazemos a laqueadura e o nosso planejamento familiar gratuitamente para o município. Ela faz parte do projeto, ela faz parte das assinaturas e é feito gratuitamente para o município, toda a laqueadura, coisa que se gastava R$1.000, R$2.000, qualquer município gastava isso, né? Agora, pode-se sim montar um staff cirúrgico, aí depende de querer e disponibilizar, e eu posso depois em off, fora do... Não é interessante falar em valores no presente momento, mas o custo operacional é violentamente alto, montar uma equipe cirúrgica de cirurgia geral. Tem que ter uma demanda alta nos dias de hoje, e o custo de um profissional desse é muito alto. Eu diria altíssimo. Então, o equipamento cirúrgico está lá funcionando e ele posso te dizer, uma cópia fiel do equipamento cirúrgico que opera em São Joaquim, porque eu opero lá também. É a mesma coisa, a mesma sala que nós temos aqui, nós temos lá em São Joaquim. O mesmo respirador, o mesmo ventilador, mesmo que eu digo assim, a mesma capacidade técnica de uso. Inclusive é um aparelho excelente, é um Takao, que é um dos melhores. Então, o nosso centro cirúrgico pode fazer qualquer cirurgia geral, ou ortopédica, diria mais, ou oftalmológica, ou qualquer uma dessas. O que nós não temos, que é natural pela nossa população, é o staff cirúrgico. E para montar um staff cirúrgico, você vai dispor aí questão de vontade, de decisão política em querer montar um staff cirúrgico em Ipuã. Não se paga staff cirúrgico mais por produção, ou seja,
opera e recebe do SUS, ou opera e recebe particular, isso não existe mais. Então você tem que subsidiar o staff cirúrgico de cirurgia geral. Dentro daquela suplementação que nós temos, a gente pode colocar um cirurgião naquele staff, como estava antes. Mas esse valor não é o suficiente para ele, não. Né? Houve-se uma situação muito interessante, que o colega Isaías montou quando ele entrou pela primeira vez na secretaria. Ele fez um mutirão, estabeleceu-se valores cirúrgicos e distribuiu pela região, ou mesmo um pouco em Poã, um pouco em São Joaquim, e eliminou-se todas as cirurgias. Agora sim, se você começar... Eu operei muitos casos de cirurgia geral em Poã, uma hérnia, até o irmão do nobre vereador, né? Uma hérnia ou coisa assim. Mas se a gente começa a operar cirurgia geral, entende-se que a gente não perde a referência da madrugada. Quer dizer, você não pode encaminhar mais uma apendicite, um esfaqueado, um baleado para São Joaquim. Primeira coisa que o colega de São Joaquim vai te dizer, eu não vou fazer porque você tem um cirurgião aí. Então vai ficar aí. E aí a gente tem o nosso munícipe morrendo no pronto-socorro. Então, nós temos que decidir. E nós decidimos naquela reunião. Vamos tirar lá do organograma do ERSA a cirurgia geral. Porque não tem como deixar. Senão nós vamos ter que montar o staff para a cirurgia geral. De cobertura à distância e toda aquela situação. Então, nós estamos no impasse, sim. Mas aí é questão de decidir. Vou querer montar a cirurgia geral? Vai. Então, tem que levantar custo. E o custo, eu posso te dizer que é quase tudo que nós temos por lá, nós vamos gastar. E nós temos a referência São Joaquim à nossa disposição, a hora que a gente quiser. Central de vagas, transferência. Para um baleado, para um acidentado, para um esfaqueado, para um ortopédico e assim por diante. Agora, como a cidade é pequena, eu, assim, só para encerrar, eu não conheço assim, nenhuma cidade de 15 mil habitantes ou 16 mil que tem staff cirúrgico na casa para cirurgia geral. Sim, não conheço, nem de 20 mil e nem de 30 mil. Nem Morro Agudo, nem Guará, nenhuma dessas daí. Só assim, um pouquinho maior, talvez consegue manter um cirurgião à distância. É um custo muito alto. Você concede mais uma parte, vereador? Só para finalizar minha participação, nós vereadores e toda a população, né, sabe do empenho de Vossa Excelência na ginecologia, né, do município, que depois que o doutor Abraão se mudou, Vossa Excelência aí ficou sozinho para atender praticamente, né? Parece que há mais uma, a doutora Karen, agora recentemente contratada, mas até então Vossa Excelência que tinha aí a responsabilidade de todos os partos, de todas as grávidas do município. Quando Vossa Excelência fala em staff cirúrgico, né, só para a população entender melhor, trocando em miúdos aí, Vossa Excelência quer dizer que nós temos os equipamentos, né, mas o custo de se pagar um médico para fazer, o custo da mão de obra inviabilizaria a realização de cirurgia aqui. Seria melhor e mais viável que envie nossos pacientes para São Joaquim da Barra, que isso é mais barato. Não, então eu concordo com Vossa Excelência. Só um instantinho só falando. Você não consegue trazer um cirurgião para morar, porque ele tem que morar em Poã, como um obstetra, como eu. E eu até te diria, nem um obstetra desses mais novos, para morar em Poã, mesmo você pagando que o mercado paga. Você não consegue trazer ele para morar aqui, para operar os ipuanenses. Você não consegue pôr ele aqui. Nós temos vaga para pediatria, vagas do finado Fernando, que é excelente pediatra, está aberta. Nós temos vagas da Elaine, aquela pediatra antiga, aquela senhora, quando eu entrei aqui, ela saiu há 10 anos atrás, Eliane ou Elaine? Nós temos vaga, Eliane, nós temos a vaga dela aí, é só trazer o pediatra que a gente contrata na hora, a vaga está aberta. Nós acompanhamos, e né? Nós temos vaga para cirurgião, a gente muda aqui, a gente muda no ERSA, a hora que a gente quiser. Pode abrir cirurgia geral para Ipuã, nós vamos começar a fazer. O problema eu acredito que nem financeiro, porque se a gente conseguir um cirurgião que opere tudo para a gente, cirurgião geral, com certeza todo mundo vai se empenhar em querer trazer ele para cá, para deixar ele aqui, morando aqui com a gente.
mas não acha essa pessoa, essa figura. Se achar, eu acredito que o empenho nosso, de nós vereadores, com o conceito que nós temos hoje aqui, a gente luta para ter, nós junto com o Executivo. Nós acompanhamos, naquela época, o empenho de Vossa Excelência, o empenho do prefeito municipal em tentar conseguir médicos para vir para o município. A gente sabe que muitos deles pediam aí até a cifra aí de 30 mil reais para morar aqui. Então a gente sabe que para nós seria inviável, realmente. Mas eu acho que o requerimento do vereador Arnaldo é pertinente, quando ele diz que o paciente de Ipuã teve que ir para São Joaquim, mas o problema aí não foi ter que ir para São Joaquim. O problema foi ter que ir para São Joaquim, chegar lá e ter que pagar a cirurgia. Então eu acho que o secretário da Saúde e o diretor de saúde, o sistema de saúde, o vereador Isaías pode falar com mais propriedade disso, tem que ficar mais atento a esse tipo de coisa para que isso não aconteça. Na época do Vossa Excelência, acredito que não tenha acontecido esse tipo de coisa. Vossa Excelência foi um secretário bastante tempo e não deixou que isso acontecesse. Então, acho que nós temos, o secretário, juntamente com a sua equipe, tem que ficar mais atento para que os nossos usuários lá da Santa Casa não paguem o pato. Me concede uma parte, eu quero, Dr. Lucas, só correção, o médico que fez a cirurgia em mim foi o Dr. Niraldo na época, acompanhado de Dr. Wagner e Solange. O nobre colega respondeu parte do meu requerimento, porque, inclusive, eu quero até que dê uma mudada, presidente, assim, dar uma incrementada nesse requerimento, porque o secretário de saúde do município que contactou com a central de vagas, ele fez parte, ele participou, tá? Ele participou também preocupado lá, participou dessa transação lá, paciente para São Joaquim da Barra. Chegando lá, não se achava o médico. Tá? Então, gostaria de que colocasse um requerimento para que o secretário de saúde localize esse médico, passe a responsabilidade para ele, porque esse paciente, inclusive, deu cheques predatados e não tem condições de fazer esse pagamento.